A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, professor, aluno da nossa escola bíblica dominical. É com grande alegria que nós estamos aqui em mais uma videoaula do CAPED e nessa feita iremos estudar a lição de número 11 da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Lembrando que nós estamos fazendo aí uma caminhada, pela história da igreja e buscando aprender com a vida, com o exemplo de fé de muitos daqueles que acabaram se tornando heróis da fé em toda a história da igreja. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a vida de um homem que tem tudo a ver com nós, assembleianos, membros da Assembleia de Deus no Brasil. Porém, antes de citar esse personagem que nós iremos estudar aqui nessa videoaula, eu gostaria de destacar o texto da leitura bíblica que o nosso querido comentarista, irmão Sérgio Levi, usou aqui para embasar esta lição de número 11, o texto de Atos, capítulo 8, verso 39 e 40, mas eu gostaria apenas de fazer menção do verso 40, que diz o seguinte: mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Meus irmãos, essa porção bíblica é uma porção que podemos dizer encerra a narrativa acerca do ministério deste personagem que foi um grande personagem no Novo Testamento, um grande personagem da igreja em Jerusalém, quando a igreja ela sofreu perseguição. Filipe, que foi um dos 7 separados para diácono, ele acabou indo para as regiões de Samaria, e de um diácono, de um homem dedicado às questões sociais da igreja, ele acabou tornando-se um grande evangelista. O livro de Atos dos Apóstolos narra o ministério dele em Samaria, mas aqui nós vemos já Filipe, depois de evangelizar de uma forma poderosa e sobrenatural o eunuco, servo da rainha de Candace, ele vai em direção a Cesareia. E é interessante o destaque que esse verso de número 40 dá para a atividade ministerial de Filipe, quando diz que ele ia evangelizando, todas as cidades, todas as vilas, todos os lugarejos. E esse texto, irmãos, ou essa característica do ministério de Filipe, tem tudo a ver com o personagem que nós vamos estar estudando aqui nessa videoaula, que é o Daniel Berg. Quem nunca ouviu falar de Daniel Berg? Na lição passada, a lição de número 10, nós falamos sobre Gunnar Wingren, e Daniel Berg foi o grande parceiro ministerial de Gunnar Wingren. Nós, nesta videoaula, procuraremos pontuar de forma cronológica a vida desse personagem tão importante para a nossa história, Nós, assembleianos, nós que pela graça de Deus nascemos na fé, nessa denominação centenária, é muito importante que nós conheçamos a história desse personagem Daniel Berg. Uma história cheia de milagres, cheia de vitórias, cheia de conquistas, mas também uma história cheia de lutas, cheia de desafios, cheia de experiências que nos dão tristeza em saber que esse servo de Deus passou por todas estas coisas. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E certamente que Deus permitiu o seu servo passar por tudo isso para o crescimento
né, espiritual e pessoal dele, e também para o exemplo da nossa fé e do serviço que nós prestamos para Deus aqui nesta terra. Como eu disse, Daniel Berg, ele foi o grande parceiro ministerial de Gunnar Wingre, e é interessante que não existe nenhum relato, né, falando de algum tipo de desentendimento que possa ter havido entre esses dois grandes servos de Deus, como infelizmente acabou acontecendo, né, com Barnabé e Paulo, quando estavam prestes a viajar para a segunda viagem missionária. O texto diz que por conta do sobrinho de Barnabé, João Marcos, né, Paulo e Barnabé acabaram se desentendendo e se separando. Porém, quando nós vamos olhar para a história, né, para o serviço desses dois grandes homens de Deus, nós vamos perceber que eles eram, né, verdadeiros parceiros. E eu não tenho dúvida que isso aconteceu provavelmente, meus irmãos, porque ambos compreendiam a natureza do seu chamado, né? Enquanto o Gunnar Wingren era um estudioso, era um pregador mais eloquente, né? Era um pastor, era aquele que cuidava da igreja, era aquele que cuidava dos assuntos administrativos. Daniel Berg, ele foi um evangelista, ele foi um entregador de panfletos, de literatura, era alguém que amava ganhar almas para o Senhor, almas para o reino de Deus. E como isso é importante, nós entendermos a natureza do chamado. Quando se entende a natureza do chamado, isso evita muitos problemas, né? Principalmente no seio eclesiástico, no ambiente ministerial, né? Um ambiente em que deve predominar o companheirismo, a luta aguerrida em conjunto, em unidade. Mas, infelizmente, nem sempre isso é o que acontece, né? Infelizmente, muitas vezes existem obreiros que têm ciúmes um do outro, do serviço que um presta, que outro obreiro presta em outro lugar, e isso acaba, às vezes, gerando sentimentos que prejudicam, né, o crescimento pessoal desses obreiros e, consequentemente, o crescimento da obra do Senhor. Então, nós vamos procurar aqui nesta aula caminhar cronologicamente pela história deste grande homem de Deus que foi Daniel Berg, né? Como nosso comentarista destacou, Daniel Berg, ele nasceu no ano de 1884 em Vargön, na Suécia, né? Seus pais, eles eram batistas e tiveram 7 filhos, os quais eles criaram nos caminhos do Senhor. E isso fez com que Daniel Berg, desde cedo, né, desde a sua infância, desde a sua adolescência, desenvolvesse uma vida, uma fé fervorosa, um serviço fervoroso para o Senhor. Um serviço, como o nosso comentarista destaca aqui nessa lição, que trouxe, né, para Daniel Berg muitas perseguições, né, principalmente no contexto católico, por ele não ser batizado na Igreja Católica, por ele ser considerado um pagão, né? Isso trouxe muitos sofrimentos para Daniel Berg, fez com que ele fosse rejeitado, fosse com que ele fosse colocado no ostracismo. Porém, aquele jovem adolescente, ele permaneceu firme porque ele tinha a convicção em que ele havia crido, né? O adolescente Daniel Berg é um exemplo para a nossa geração atual de adolescentes, de jovens que são cotidianamente desafiados na escola, no ambiente de trabalho, a negarem a sua fé por tantas razões. Eles precisam, esta geração precisa aprender
com o exemplo de Daniel Berg, que mesmo diante de tantas perseguições, ele permaneceu firme, né, pois ele sabia em quem havia crido. E desde muito cedo, Daniel Berg, juntamente com o seu amigo Luiz Petrus, eles procuraram servir ao Senhor com dedicação, eles procuraram servir ao Senhor com inteireza de coração. Alguns relatos históricos apontam que nesse período da infância, da adolescência principalmente, né, de Daniel Berg, ele cuidava de ovelhas, assim como o rei Davi, o grande rei de Israel, ele foi, né, um cuidador de ovelhas, ou seja, desde cedo trabalhando, né, buscando ajudar os seus pais no sustento desta família, que era uma família consideravelmente numerosa. E aqui nós podemos destacar pelo menos 3 lições práticas na qual nós podemos pensar e compartilhar com os alunos nas nossas classes. E a primeira lição é a importância do ensino da palavra pelos pais aos filhos. Infelizmente, muitos pais pensam que a tarefa do ensino bíblico, que a tarefa do discipulado, que a tarefa da evangelização de seus filhos, ela é responsabilidade única e exclusiva da instituição, da igreja. Isso não é verdade. A grande maior responsabilidade de discipular, evangelizar e ensinar os filhos são dos próprios pais. Nós, pais cristãos, precisamos ter a preocupação de fazer dos nossos lares, das nossas casas, um ambiente de ensino, um ambiente de discipulado, um ambiente de evangelização, pois, afinal de contas, como diz o ditado, né, filho de peixe nem sempre peixinho é. Então, os nossos filhos, eles precisam ser evangelizados, eles precisam conhecer a Jesus, eles precisam ser instruídos na fé cristã, para que essa fé salvífica seja desenvolvida no coração de cada um deles. E os pais têm um papel muito importante nesse contexto, né? Outra lição prática que nós podemos aprender aqui desse período da vida de Daniel Berg é o cuidado com as companhias, né? Andar com boas companhias é fundamental, principalmente no contexto da fé cristã. Nós percebemos que Daniel Berg, ele tinha um amigo que compartilhava da mesma fé que ele compartilhava, que tinha um desejo por servir a Deus e por ser fiel ao Senhor, que ele também tinha. E isso resultou no crescimento espiritual tanto de Daniel Berg quanto de Luiz Petrus. Ambos se fortaleciam na fé, ambos ajudavam um ao outro a crescer espiritualmente nos caminhos do Senhor, né? Os pais precisam ter essa preocupação de orientar os filhos e até mesmo de monitorar, né, as amizades dos filhos, com quem os filhos se relacionam na escola, no ambiente de trabalho. É muito importante que nós, pais cristãos, tenhamos essa preocupação para que, de certa forma, nós possamos guardar os nossos filhos de más influências. A nossa geração de adolescentes e jovens precisa ter essa preocupação, né, de cultivar no seu círculo de amizade mais íntimo, mais chegado, pessoas que compartilham da mesma fé, pessoas que temam a Deus, porque isso certamente, sem dúvida alguma, vai resultar em crescimento espiritual para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Outra lição preciosa que nós podemos aprender aqui com esse período da vida de Daniel Berg é o valor do trabalho, né? Nós, pais, precisamos desde cedo, né, inculcar na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, a importância do estudo,
para que eles possam, consequentemente, ter um bom trabalho, né? Eu repito, o papel dos pais no crescimento integral, né, da criança, do adolescente é fundamental. Nós percebemos aqui que Daniel Berg, por ter pais que preocuparam-se com a sua educação cristã, por terem se preocupado em lhe ensinar, né, as Sagradas Escrituras, possibilitaram Daniel Berg ter um crescimento espiritual ainda na sua tenridade, né? Ter um crescimento também, né, na esfera dos relacionamentos. Daniel Berg, felizmente, entendeu a importância, né, de andar com pessoas que, assim como ele, queriam servir ao Senhor com fidelidade. Então, essas são 3 lições práticas que precisam ser abordadas com os alunos nas classes, para que, assim como Daniel Berg, a nossa geração, né, de crianças, de adolescentes, de jovens, os nossos alunos, de uma forma geral, possam ter também essa possibilidade de crescer espiritualmente, colocando essas lições em prática em suas vidas. Meus irmãos, continuando aqui o relato cronológico da vida de Daniel Berg, aos 18 anos, em 1902, ele foi aos Estados Unidos e ele foi buscando uma melhor qualidade de vida, né? Ele foi procurando se preparar profissionalmente, ter uma boa carreira. Ali, nos Estados Unidos, ele se especializou como fundidor. E é interessante, ele não tinha nem a dimensão que essa profissão seria o instrumento utilizado por Deus para prover tanto o sustento dele, quanto o sustento do próprio Gunnar Wing, quando esses se empreenderam a labuta missionária no Brasil. Nós vamos ver que quando Daniel Berg chega com Gunnar Wigren no Brasil, né, esse foi, podemos assim dizer, o escape financeiro, de sustento deles, né? Eles não foram enviados por uma igreja, eles receberam um chamado de Deus e eles obedeceram a esse chamado pela fé. Então, continuando aqui, em visita à Suécia, mais tarde, Daniel Berg tomou conhecimento da doutrina pentecostal através do seu amigo Luiz Petrus e após meditar, né, após ponderar todos os argumentos, todas as passagens discutidas com o seu amigo, ele creu, né, na mensagem pentecostal e quando ele retornou aos Estados Unidos, em 1909, ele recebeu o batismo no Espírito Santo, né? Ele pôde experienciar na prática aquilo que ele havia aprendido na teoria com seu amigo. E nesse mesmo ano, né, no ano de 1909, em uma conferência da Igreja Batista, ele conheceu Gunnar Wingren. E os dois receberam um chamado missionário para irem ao Pará. Graças a Deus pela vida desses 2 grandes servos do Senhor que foram obedientes à voz de Deus. Eu fico pensando, quantos teriam a coragem, a ousadia de agir como Gunnar Wigren e Daniel Berg? Eles não eram, como eu já falei, custeados financeiramente por nenhuma igreja. Eles não haviam sido, como nós dizemos hoje em dia, adotados, né, por alguma igreja local. Não, eles ouviram a voz do Senhor, levantaram recursos e foram obedecer à voz do Senhor, à direção do Senhor, para evangelizarem no Pará. E no ano de 1910, no dia 19 de novembro, eles chegam a Belém do Pará
e eles se unem à Igreja Batista, né? Nesse interim, Daniel Berg ele empregou-se, né, como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Pará, e com o seu salário ele custeava aulas de português para Wingren, que à noite ensinava o que havia aprendido a Daniel Berg, né? E se não bastasse isso, Daniel Berg ainda pegava outra parte do seu salário e ele mesmo, né, comprava materiais, bíblias, que seriam usadas na evangelização. Aqui nós podemos ver um homem totalmente dedicado a Deus, né? Um homem com o coração na obra do Senhor, um homem com o coração voltado para ganhar almas para o reino de Deus. Sem dúvida alguma, nós precisamos pedir que Deus gere em nossos corações nessa atual geração um sentimento assim nos nossos corações, de amor sacrificial a Deus, a sua obra, as almas que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E aqui cabe uma pergunta reflexiva para nós, para os nossos alunos nas nossas classes. O que estamos nós fazendo para alcançar almas que estão perecendo sem salvação? O que estamos nós fazendo para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus prospere? Nós precisamos de um coração abnegado. Nós precisamos de um coração cheio de amor por Deus e pelas pessoas, para que nós possamos agir como Daniel agiu, servindo a Deus com inteireza, servindo a Deus com integridade. E é importante aqui abrir um parêntese para dizer que o nosso serviço a Deus ele é integral. Tem pessoas que têm facilidade de servir a Deus com os seus dons, com os seus talentos, mas quando o assunto é servir a Deus com as finanças, logo se colocam obstáculos, né? Logo se inventam desculpas, logo se inventam até argumentos teológicos para desqualificar, né, o serviço a Deus com as finanças, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Daniel Berg, nós vemos um homem que servia a Deus com inteireza, servia a Deus com os seus bens, com o fruto do seu trabalho, servia a Deus com tudo aquilo que ele poderia oferecer ao Senhor. O que temos nós oferecido a Deus? Ou será que o nosso serviço a Deus ele tem se limitado apenas em palavras vazias? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. Continuando aqui o relato da história de Daniel Berg, quando Daniel Berg ele adquiriu fluência no português, quando ele começou a conseguir se comunicar com as pessoas em português, a história atesta que ele se lançou à evangelização. Ele percorria cidades e vilas em torno da estrada de ferro Belém-Bragança. E o nosso comentarista destaca aqui que muitas vezes, né, ele fez isso a perigo da sua própria vida, né? Na cidade de Guaratinguetá, tentaram fazer uma emboscada para matar Daniel, porém o Senhor livrou o seu servo, né? O livrou dos perigos de animais, deu graça para ele suportar as dificuldades ali da caminhada, porque Daniel, irmãos, não tinha jatinho, não tinha um carro importado, não tinha uma moto potente para sair evangelizando as cidades e as vilas, não. Ele fazia isso a pé. E isso demonstra o quanto esse servo de Deus era abnegado, né? E quando a gente, irmãos, tem um contato com a história de um homem como esse, não tem como a gente não sentir outro
senão vergonha, né? Quando eu me ponho a estudar a história de um homem como esse, eu particularmente me sinto envergonhado, né? Porque quantas vezes inventamos tantas desculpas, né? Desculpas muitas vezes esfarrapadas, para nos esquivarmos das nossas responsabilidades como cristãos, das nossas responsabilidades como obreiros na seara do Mestre. Repito, precisamos rogar a Deus que nos dê um coração abnegado, um coração cheio de amor pela obra do Senhor, cheio de amor pelas pessoas, porque verdadeiramente a gente só se move para fazer alguma coisa se a gente tiver amor no coração. Primeiramente, amor a Deus. E, em segundo lugar, amor às pessoas, amor ao ser humano. Se a gente não deixar que o amor de Deus encha o nosso coração por completo, nós corremos o risco de nos tornarmos meros religiosos, frequentadores de templos, mas sem dar frutos para o reino. Árvores mortas, árvores secas, árvores que muitas vezes só têm folha, mas não têm fruto. E essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para cada um de nós que o servimos é que nós sejamos como árvores frutíferas, frutificando no reino de Deus, ganhando almas para o Senhor, independente dos desafios, independente das dificuldades que se mostrem diante de nós, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito da igreja local, seja no âmbito mais geral, nós não podemos nos acovardar, nos intimidar diante dos desafios que estão diante de nós. Nós precisamos crer verdadeiramente naquele que nos chamou, naquele que nos vocacionou e nos entregar por completo, a exemplo deste grande servo de Deus que foi Daniel Berg. Meus irmãos, continuando aqui o relato da história deste homem, no ano de 1920, ele resolve ir à Suécia e ali ele conhece Sara, né, aquela que seria a sua esposa, e com quem ele teve 3 filhos. Lisbeth, que acabou falecendo, né, com 3 anos, Davi e Débora. Ambos esses filhos de Daniel Berg também já faleceram, né? E com Sara, Daniel Berg teve esses 3 filhos. Quando nós pensamos no ministério de Daniel Berg, meus irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que Daniel Berg ele não ficou limitado ali às regiões, né, do Pará, de Belém. Pelo contrário, né, ele saiu desbravando, né, o Brasil, e não apenas nas grandes capitais, como era o costume da época, mas pelas vilas, pelos lugarejos, né, pelos interiores. Nosso comentarista, inclusive, destaca, né, o pioneirismo evangelístico de Daniel Berg na ilha de Marajó. Então, meus queridos, a história nos mostra que de 1922 a 1924, Daniel Berg ele exerce o seu ministério evangelístico, né, no Espírito Santo, na região de Vitória. De 1924 a 27, Daniel Berg vem para Santos, né, e funda ali em Santos a Assembleia de Deus no estado de São Paulo. De 1927 a 32, Daniel Berg muda-se com a sua família para a capital de São Paulo, né, e continua o seu trabalho evangelístico no estado. De 32 a 36, Daniel ele vai com a sua família para Portugal, né, e ali em Porto, até 36, ele desenvolve um trabalho missionário ali em Portugal.
Em 37 ele vai para a Suécia, fica na Suécia até 48 e em 49 ele retorna com a sua família para o Brasil, fixa residência na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, e fica aqui no Brasil até o ano de 1962. Então, irmãos, nós podemos perceber que Daniel Berg ele foi verdadeiramente um evangelista, que assim como Filipe, do texto bíblico da nossa lição, ele saía de cidade em cidade, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, entregando panfletos, distribuindo Bíblias, né, vendendo livros. E o interessante disso tudo, irmãos, do ministério de Daniel Berg, é que oficialmente nunca foi pastor presidente de uma igreja. Daniel Berg nunca foi um líder de uma igreja. Ele fundava um trabalho, mas logo quando os missionários suecos iam chegando, eles eram preteridos nas lideranças das igrejas que estavam sendo formadas. Não há nenhum registro oficial que aponte que Daniel Berg tenha sido consagrado como ministro das Assembleias de Deus, apesar de ser o fundador, né? Não há nenhum registro oficial que aponte que ele foi consagrado como ministro, como pastor nesta denominação, né? E muitos afirmam que isso não aconteceu porque Daniel era um homem simples, era um homem que não tinha muita cultura, não tinha muito estudo. Daniel Berg chegou a fazer um seminário bíblico batista, um curso básico, porque desde cedo ele sempre desejou, né, fazer a obra de Deus, ganhar almas para o Senhor, né? Daniel Berg era um evangelista nato. Ele não estava preocupado com pompa, ele não estava preocupado com posição, mas ele estava preocupado em ganhar almas para o reino de Deus, em cumprir com o seu chamado evangelístico. Esse era o chamado para a vida dele, né? Enquanto Gunnar Wingen já era um líder, um pastor, né? Ele era um evangelista, ele era um ganhador de almas. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele afirma que Deus, para a edificação da igreja, Deus concedeu dons ministeriais, ou seja, dons de serviço, né? Ministério é serviço, né? Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, mestres, né? Temos também, né, a instituição do ministério do diaconato. Então Deus ele distribuiu dons de serviço para que a igreja seja edificada. E quando a gente fala de apóstolo, né, em sentido especial, não existe mais apóstolos. Nós sabemos que os apóstolos foram os apóstolos de Cristo. Haviam credenciais específicas para o apostolado. Mas, de uma forma geral, os apóstolos da atualidade nós podemos afirmar que são os missionários, que são aqueles que recebem uma chamada específica de Deus para a evangelização de um determinado local e vão em obediência à voz de Deus. Então Daniel Berg foi esse missionário evangelista que saía de cidade em cidade pregando, falando de Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. Mas, como eu falei no início, nem tudo foram flores no ministério deste grande homem de Deus. Daniel Berg teve uma velhice muito difícil, uma velhice com necessidades e passando por extrema pobreza, o que levou
a Adrião Nobre publicar uma carta na revista Seara, falando sobre esta situação tão triste deste que foi o grande pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil. Adrião Nobre, nessa carta, que foi publicada na edição de 1957, ele exorta, né, a uma honra maior, a um cuidado maior com esse líder que no final da sua vida acabou caindo no esquecimento. E diga-se de passagem, na década de 60, a Assembleia de Deus já era uma grande igreja e rica. E a grande pergunta que fica é: por que ocorreu esse esquecimento e abandono com essa figura tão emblemática que foi Daniel Berg? Na verdade, por muito tempo na história da Assembleia de Deus, tanto ele quanto o Gunnar Wigren ficaram no esquecimento. Nós temos uma menção honrosa no cinquentenário da igreja e, posteriormente, né, no centenário, aonde usou-se a imagem de Daniel Berg e Gunnar Wigren, né, para editar bíblias, para fazer camisas, para confeccionar malas, tantos artigos religiosos, né, em nome de dois grandes homens de Deus que foram honrados em morte, mas em vida não tiveram o cuidado e a honra que deviam ter tido. Esse é um relato histórico que nos deixa triste, mas na história nem tudo são flores e nós precisamos usar a história para acertar mais e errar menos, né? Diz-nos a história que Daniel Berg volta para a Suécia e ali em 27 de maio de 63, com 79 anos, o Senhor chama o seu servo para si. Então, nós precisamos gravar na nossa memória e no nosso coração a história desse grande homem de Deus que foi Daniel Berg e seguir o seu exemplo, sempre tendo em vista agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, a despeito do que se possa sofrer pela causa do Evangelho aqui nesta terra. A despeito do que se possa sofrer nas mãos dos homens, a despeito muitas vezes até da injustiça que possa ser sofrida. O importante é que nós entendamos que nós precisamos ser fiéis e fazer a vontade daquele que nos chamou, pois quem nos chamou foi Deus. Que o Senhor te abençoe, professor. Que o Senhor te abençoe, aluno. E que assim as nossas vidas sejam edificadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.